aplausos dos homens não me impressionam. Onde a sua face está diante de mim, Senhor. Sabe, Jesus, eu te peço. Graça sobre graça, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que estão conosco ligados, sintonizados na 88.7 FM, Rádio A Voz da Verdade, tocando no seu coração. É isso aí. Jeremias capítulo 33, é onde eu quero estar ministrando a palavra de Deus esta manhã para a sua vida, para o seu coração. Estamos transmitindo ao vivo aí no Facebook, na página da igreja. Como é que eu entro na página para assistir, pastor? Entra na sua conta primeiro e digita lá Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Você vai estar aí nos assistindo ao vivo. Peço que compartilhe a transmissão, quem estiver já nos assistindo, e que Deus abençoe a sua vida. 7 horas em ponto na cidade de Manaus. 7 horas. É uma promessa de restauração, mas com as suas advertências. Exatamente. Jeremias 33, palavra muito conhecida de muitos aí. Bendito é o Senhor, e Deus, Ele quer falar aos nossos corações hoje. A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda. Aleluia, assegurando. Deus, Ele é muito zeloso para conosco. O seu carinho é extraordinário. Às vezes você diz: Deus se esqueceu de mim. É porque o calor da circunstância, da derrota, do medo, do desespero, é o medo, o desespero, essas manifestações carnais, negativas, elas são inimigas de Deus. É por isso que Deus não quer que você viva na carne, porque uma vida na carne é uma vida onde essas manifestações são senhor sobre você, quer dizer, dominam você. E uma vida na carne, você vive uma vida de dúvida, uma vida distante de Deus, onde Deus não pode operar na sua vida. Porque o medo, a dúvida, o desespero, a ansiedade, tudo isso será senhor sobre você. Então você vai achar, que Deus não se importa com você. Você vai imaginar que Deus te abandonou, mas não é. Não foi Deus que te abandonou. Não. Na verdade é você que não tem capacidade para compreendê-lo. É diferente. Você entende isso aí? Você não tem capacidade para compreender o Senhor. Então você acha que Ele está ausente de você. Mas em meio à sua prisão, que é esta circunstância de derrota, que é essa adversidade que você está enfrentando, em meio a esta miséria, a esta condenação, Deus, Ele está enviando a palavra, o qual pode libertar você. Ele está demonstrando o amor dele, o zelo dele por você. Mas tudo que você tem que fazer para você começar a enxergar e compreender que Ele é contigo,
é sair desta mentalidade natural, carnal, é desconsiderar as evidências, aquilo que é até verdade, né, comprovada pelo conhecimento, pela ciência, né? Mas você precisa muitas das vezes ignorar isso, para poder contemplar o Senhor caminhando contigo. Sabia disso? A palavra de Deus diz no capítulo 5 de Marcos, quando fala a respeito do Jairo. Jesus ia caminhando com aquele homem, presidente da sinagoga, com o Jairo. E de repente vem alguns da casa daquele homem e dizem: não incomode mais o mestre, né? Pois a menina morreu. Mas a Bíblia diz: mas Jesus não deu atenção àquelas palavras. Jesus estava disposto a caminhar, continuar caminhando com Jairo, para solucionar o problema. Mas aí Jairo estava dando atenção. E Jesus chega e diz para ele: Jairo, não temas, crê somente. Quer dizer, Jesus vai e entrega a palavra que ele precisava para ele se levantar e ignorar aquela notícia que era uma verdade dentro do sistema humano. Aquilo não era uma mentira, aquilo era uma verdade dentro da ciência, dentro dos nossos olhos. Você entende isso aí? Enquanto você não compreender, meu querido e minha querida, esta manhã, que existe uma verdade superior à verdade deste mundo, a verdade científica, você está entendendo? A verdade dos homens, então você nunca vai ignorar aquela verdade humana que você tem que ignorar para contemplar a verdade de Deus. Você está entendendo isso aí? Nunca. Porque se você não compreender que há uma verdade suprema, superior a qualquer verdade científica, natural deste mundo, se você não compreender que existe isso, você vai se agarrar à verdade desse mundo. Ela vai ser a linha de chegada para você. Você está entendendo? Ela vai ser a linha de chegada para você. Eu não. Eu já passei pela linha de chegada da verdade humana há muito tempo. Eu já ultrapassei ela. Eu estou correndo além dela. Além dela. Ela já ficou para trás. O limite que a verdade humana estabeleceu para mim já ficou para trás. Porque eu vivo pela verdade suprema de Deus. A verdade da palavra de Deus. É exatamente. Então, Deus, ele se importa com você. Só que é você que tem que subir para esse nível da palavra, né? Você está subjugado ainda dentro da verdade humana. E é por isso que essas manifestações de desespero, de dúvida, de medo, de ansiedade, de pavor, né? Elas prevalecem sobre você. Mas olha aí, ó, a palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda. Quer dizer, enquanto você está preso, né? Enquanto você ainda está preso pelos homens, mesmo assim Deus, ele inverte para libertar você. A palavra vem para o que está preso, vem para o que está livre. A palavra é para todos, é para todos. O que está preso é aquele que está na circunstância que parece que não tem mais solução, parece que não tem mais jeito, né? Você que me ouve aí, parece que você tem que aprender a conviver com esta condenação. Não. Deus, ele não incentiva você a se conformar com a derrota. Não, Deus não incentiva você a isso. Porque como é que ele pode incentivar se é ele que trabalha em nosso favor e ele tem todo o recurso para solucionar nossos problemas?
Mas Deus ele nos incentiva trazendo a sua palavra enquanto estamos presos, para que nós venhamos nos tornar o modelo que ele requer para ele começar a entrar na sua vida e mudar a tua história. Você está entendendo isso? Você tem que se qualificar ao padrão que Deus exige. E esse padrão não é penoso, não é pesado. Esse padrão é a fé, que vem por intermédio do entendimento da palavra de Deus. É isso aí. Então o primeiro passo não é querer ter fé. O primeiro passo é obter entendimento. O primeiro passo não é querer ser grande. O primeiro passo é deixar de ser pequeno. Você está entendendo? É isso aí. É como diz lá em Efésios capítulo 4. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Olha aí. Você vê que Deus não nos vê como criança, né? Nós é que estamos nos comportando como uma criança. Criança aqui neste contexto de Efésios 4 está falando de alguém que não tem capacidade para discernir, alguém que não tem capacidade para decidir, alguém que não tem capacidade, né, para enxergar por si só. O contexto de criança ele fala a respeito disso em Efésios 4, quando diz: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Você está entendendo isso aí? Então o objetivo de Deus nos trazer a sua palavra, o seu ensinamento, é que nós venhamos ter a capacidade de enxergar por si só, esse poder que nos liberta, Deus quer que você se torne uma mente capaz. Deus quer que seus olhos se abram para a verdade dele. E é por isso que Deus ele traz a palavra para o que está preso. Porque quando os olhos do que está preso se abrir, ele alcança a libertação, a liberdade. E essa é a nossa missão, esse é o meu chamado: trazer visão aos cegos, aproximar os que estavam distantes do seu Deus. Então a palavra veio a Jeremias pela segunda vez. Não importa aonde você esteja, a palavra alcança você. Porque Deus ele tem o comprometimento, o compromisso de trabalhar para que a palavra alcance você. Alcance. É Ele que tem nos dado o recurso. É Ele que tem tocado em corações para promover esta obra, para que a palavra chegue até você hoje. Talvez você esteja me ouvindo pela primeira vez. Então você vê o esforço de Deus. Eu estou quase 4 anos aqui nesta rádio. Agora em novembro fazemos 4 anos, né? Sem interrupção pregando o evangelho aqui. Então são quase 4 anos aí, Deus trabalhando para que esta palavra chegasse hoje até você. Foram quase 4 anos de grande desafio para manter esse programa no ar, para a palavra chegar até você que está encarcerado. Encarcerado literalmente em uma prisão, ou encarcerado pelas circunstâncias, pelas condenações, a enfermidade, pelo pecado. Você entende isso aí? É isso. Então olha aí, a palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda. Presta atenção como mesmo Jeremias preso, ele era importante para Deus. Mesmo Jeremias preso, ele não estava desqualificado com Deus. Às vezes não entendemos as circunstâncias.
Às vezes achamos que Deus se esqueceu de nós. Como Deus poderia se esquecer do Jeremias preso? Se Deus estava enviando a palavra para ele. E era por intermédio daquela palavra que ele teria a oportunidade, né, de mudar a circunstância que ele estava vivendo. O Jeremias sem a palavra de Deus não era ninguém. O Jeremias precisava de uma revelação para ele se apresentar ao rei. Ele precisava. E Deus ele entregou a palavra para ele no momento que ele precisava. Quer dizer, aquela palavra, aquele oráculo que Deus entregou para ele, foi a oportunidade que ele esperava de Deus para sair daquele lugar. E quando ele chega à presença do rei, ele clama, ele entrega a palavra de Deus e ele pede: não me deixe mais voltar para aquele lugar. E ali ele alcança. Se o rei me deixar voltar para aquele lugar, eu vou morrer. E o rei atende. Aleluia. Então diz a palavra, versículo 2: assim diz o Senhor, que fez a terra e lhe deu forma, e o colocou em seu lugar. Aqui está o currículo do meu Deus. Esse é o meu Deus. Como é que eu posso desacreditar nele? Porque se eu creio que o meu Deus fez a terra, deu forma a ela e colocou ela em seu lugar, então como é que eu posso desacreditar que ele não pode sarar, que ele não pode remover a pedra, que ele não pode remover a hérnia, que ele não pode abrir os olhos do cego? Você está entendendo? Libertar o cativo da opressão maligna. Como é que eu posso desacreditar nisso? Assim diz o Senhor que fez a terra. O homem pode construir. Na verdade, o homem só constrói em cima da capacidade que Deus deu para ele. Você pode ser um ateu, filha da mãe, pode ser um ateu aí que escarnece de Deus, mas você constrói em cima da capacidade que meu Deus deu, reconhecendo ou não, é isso, porque foi Ele que fez a terra, foi Ele que fez, e você está em cima daquilo que Ele realizou. Você entende isso aí? Um dia pagará caro pela sua incredulidade. Um dia vai pagar caro pela incredulidade. Mas a sua incredulidade não anula a verdade do meu Deus. Não anula. Não anula. Anula para você, que é um insensato, um tolo, que escarnece da palavra da verdade. Anula para você. Os benefícios não serão estendidos até você por causa da sua atitude. Não é porque Deus é mau, não. Você entende? Mas um dia vai pagar caro por isso. Aleluia. Então, assim diz o Senhor que fez a terra, Ele deu forma e o colocou em seu lugar. Eis que seu nome é Senhor eterno. Eterno. Esse é o meu Deus eterno. E diz mais, invoca-me e te responderei. Esta é a palavra dele. Esta é a palavra para o cativo. Esta é a palavra para o oprimido. Invocar. Invocar é usar todas as suas forças. Invocar é insistência. É exatamente isso. Invoca-me e te responderei. Essa é a garantia que ele dá. Se ele falou, ele vai responder. Se ele falou, ele vai responder. Porque ele não mente, ele é a verdade.
Aí diz mais, ó: e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Quer dizer, o Deus, ele só quer que o homem invoque ele, clame por ele, rogue por ele, e ele diz: eu vou te capacitar. Quer dizer, Deus, ele primeiro requer que você enxergue a vitória nele, porque se você enxergar a vitória nele, você vai buscar. E ele diz: eu te revelarei. Esse te revelarei é Deus te capacitando, é Deus capacitando você a viver a fé. Porque quando ele nos dá esses mistérios inacessíveis, esse conhecimento que o homem não pode obter por si só, mas só pode receber de Deus, então esse homem, ele começa a viver a capacidade para receber de Deus. Aprenda isso, porque esse homem começa a viver a fé. Esses conhecimentos inacessíveis e grandiosos é exatamente o conhecimento que precisamos para que a fé se manifeste em nós. Para que a fé se manifeste em nós. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem quando você ouve a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, a fé manifesta-se em você. Porque a voz de Deus fala dos benefícios que Ele preparou para você. Fala das intenções que Ele tem para realizar na sua vida. E isso manifesta a alegria. E a fé é a alegria de Deus. É a alegria produzida pela boa nova de Jesus Cristo. Entende isso aí? Então ele promete nos entregar. Ele promete nos responder. E promete também revelar coisas que você não pediu. Coisas que você não pediu. Mas por que ele revela o que não pedimos? Por quê? Porque ele enxerga que somos incapazes, que somos tortos, que estamos numa direção errada. Então ele precisa, uma vez que nós clamamos a ele precisa nos capacitar para que ele mesmo não venha quebrar aquilo que ele estabeleceu e deixando de ser verdadeiro. Você entende isso aí? Deixando de ser verdadeiro. É isso. Então Deus, ele se encarrega de nos capacitar. É isso. A Bíblia diz que Deus não tarda a sua promessa, mas Ele é o que? Longânimo para conosco, para que todos cheguem à salvação. Quer dizer, o que esse versículo que o apóstolo Pedro citou quer dizer para nós, né? Muitos têm a promessa de Deus como tardia, está escrito, o apóstolo Pedro falou, mas Deus não tarda para cumprir suas promessas. Aí diz, pelo contrário, Ele é longânimo para conosco. O que é alguém longânimo? Paciente. Paciente. Ele é longânimo para conosco, a fim de que todos venham a alcançar a salvação. O que é salvação? Resposta. Salvação é perdão, salvação é proteção, salvação é cura, salvação é prosperidade. Salvação é a resposta da tua necessidade. Você está entendendo? Então Deus, ele é longânimo para que a salvação dele se manifeste. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós é que somos incapazes. Você só pode ser paciente. A paciência só é necessária quando você enxerga o erro. Deixa eu te falar uma coisa. Nosso filho, às vezes você está ensinando a criança, só que a criança ela não tem o mesmo raciocínio que você. Você precisa de paciência. A paciência é necessária onde há incapacidade. Preste atenção. Aonde há incapacidade. Você está ensinando a criança, só que tem alguns, mais tardo do que a criança,
que é impaciente com a criança. Ao invés de ensinar a criança, faz é maltratar, porque não tem paciência. Deus não maltrata. Deus não maltrata. Então, você está ensinando uma criança, a criança não tem o mesmo raciocínio que você. Ela não tem o mesmo poder de compreensão que você, o ignorante. Ela não tem. Então você precisa ser paciente com ela. Você precisa ensinar 1, 2, 3, 4, 5, 6, se for necessário, 7, 10. Porque ela não tem a mesma capacidade que nós, os adultos, temos. Você está entendendo isso? Então uma criança, ela precisa, para ela aprender, ela precisa de alguém longânimo. Longânimo. Entende aí, ô professor, professora? Tem que ter paciência, porque ela não tem a mesma compreensão. Você quer que a criança compreenda na primeira explicação, não tem condições. Você está entendendo? Não tem condições. Então tem que explicar, tem que deixar a preguiça de lado e explicar mais uma vez, explicar outra vez se for necessário, para a criança compreender. Porque se o objetivo é educar, se o objetivo é capacitar aquela criança, então tem que ser longânimo. Porque alguém paciente não tem o objetivo de educar. Não tem. Que a criança tenha sucesso. Porque o sucesso de um mestre, aprenda isso, o sucesso de um mestre é a qualificação do aluno. Se o seu aluno reprovou, então você é um mestre sem sucesso. Você está entendendo? Se um discípulo não vence, então eu sou um pregador que falhou. Você está entendendo? É por isso que eu dou o meu melhor para minhas ovelhas vencerem. E eu exijo também delas o melhor, o empenho. Então o Pedro disse: Deus não tarda em suas promessas. Pelo contrário, Deus é paciente para conosco, a fim de que todos alcancem a salvação. Quer dizer, nós somos incapazes de compreender Deus, mas Deus, ele insiste. Ele continua trazendo a mesma palavra para você compreender. Ele continua falando a mesma coisa para você compreender. Mas ele não se irrita com você. Ele não te abandona se você não compreende uma vez, não compreende na segunda, na terceira, na quinta. Ele continua falando a mesma coisa até o momento que você compreende. E a fé manifesta no seu coração e ele entrega a você o que você precisa. Você entende isso aí? É isso que Deus faz. Então é isso que ele está dizendo aqui: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabe. Quer dizer, se tu me invocar, se tu enxergar em minha resposta, tu vai me invocar. E eu vou te capacitar a receber o que tu precisa, o que tu quer receber de mim. Primeiro ele vai nos capacitar. Porque ele não pode ferir aquilo que ele estabeleceu. Ele não pode ferir os seus princípios. O camarada invoca: Senhor, minha vida está uma miséria. Me mostra uma luz para me sair dessa miséria. Aí Deus, ele insiste, trazendo a você a palavra de semeadura, o princípio da semeadura, do dízimo, da oferta, do propósito. Aí você não compreende, porque na verdade você quer sair da miséria de outra maneira, rejeitando assim o que Deus está trazendo para você vencer. Você precisa da cura, então você clama pela cura. Então Deus, ele levanta a unção do ensinamento para você receber a cura. Só que você ignora. Deus
Deus levanta o homem chamando você para você compreender a palavra, para que a fé manifeste em você e você seja digno de que Deus entregue a cura a você. Não, mas você quer receber a cura independente de você buscar ou não, de você prestar atenção na palavra ou não. Você está entendendo? E Deus não pode entregar, porque Ele não pode quebrar aquilo que Ele estabelece. É isso. Então, invoca-me, te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Aleluia. Então Deus, Ele dá o que você é consciente, quando Ele diz te responderei. E Ele é extraordinário, porque Deus, Ele não quer te dar só a cura. Deus, Ele não quer só abrir uma porta de emprego para ti, Ele quer te salvar. Ele quer libertar o teu filho, o teu esposo, a tua esposa, a tua filha. Ele quer trazer a paz no teu lar. Só que você só está interessado na porta de emprego. E essa porta de emprego não vai te trazer paz. Pode até te trazer comida. Para você sobreviver. Você vai sobreviver, você não vai ter vida. Porque ter vida é uma coisa, sobreviver é outra coisa. Só podemos ter vida pela plenitude de Cristo, pelo verbo de Deus, a palavra de Deus. Agora, se você quer sobreviver, é outra história. É isso. Então Deus, Ele vai trazer o que você é consciente e o que você não é consciente. Deus vai trazer o que você pediu, e até o que não pediu Ele vai manifestar a você. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos, pelo poder que em nós opera. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Só que nós não estamos valorizando essas verdades, porque não somos conscientes delas. Nós não sabemos que essas verdades estão aqui na palavra de Deus para mudar a nossa vida. Que lindo. É o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. É o que Deus tem predisposto. Predisposto, eu gosto dessa palavra. Predisposto significa estar à nossa disposição com antecedência. Preparado, está à nossa disposição com antecedência. Antes de você ser consciente, já está à disposição para você. Mas você precisa receber o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que não subiu ao coração do homem. O inacessível. O inacessível. Você está entendendo isso aí? A plenitude de Jesus Cristo é o que Ele tem nos dado, para que nós possamos vivenciar a provisão, a transbordante provisão da graça. Foi isso que Ele falou para a mulher lá no poço. Mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, quer dizer, quem é o que te pede dar-me de beber é Jesus Cristo, e o dom de Deus é a transbordante provisão da graça, que começa pela justiça de Deus. Então Ele disse: era eu que te daria, tu me pediria e eu te daria. Você vê? Jesus está nos ensinando o segredo para sermos capacitados de receber. Conhecer o dom de Deus, a justiça dele. Esse é o dom de Deus. O dom de Deus é a justiça dele que Ele nos deu. Conhecer Jesus e a sua justiça.
Conhecer Jesus e a sua justiça nos leva à transbordante provisão da graça. Nos leva aonde a provisão será transbordante na sua vida. Ele diz mais, pois assim afirma o Senhor, versículo 4, pois assim afirma o Senhor, o Deus de Israel. Presta atenção que o povo estava aqui cercado pelos babilônios. O povo estava aqui passando fome, praticando canibalismo. Mas ele diz, pois assim afirma o Senhor, o Deus de Israel. Ele estava dizendo, eu não deixei de ser o Deus de vocês. Eu não deixei de ser o Deus de vocês. Em verdade, eu não posso deixar de ser o Deus de vocês. O problema é que vocês é que estão distantes. Vocês que rejeitaram a minha palavra, abandonaram os meus princípios. Você diz, Deus me abandonou, eu não tenho mais Deus na minha vida. Tem sim. Ele sempre olha e vela por você. Foi você que abandonou os princípios. E esse abandono veio, sabe por quê? Porque no momento em que você começou a ver a provisão dele, você esfriou. Porque você negligenciou. É exatamente isso. Você negligenciou. Só que você não enxergou suas negligências. Está enxergando sua decadência, mas a negligência você não enxergou. E foi lá que tudo começou. O fracasso do homem não começa quando a tragédia chega. O fracasso do homem, você sabia que o fracasso de um ser humano que está buscando a Deus e que fracassa, ele começa em meio a muitas bênçãos. Você sabia disso? Deixa eu falar uma coisa para você, você crente que está derrotado hoje. Você sabia que o seu fracasso não começou com essa derrota aí, não? Não. Quando tudo desapareceu, não. O seu fracasso começou quando você estava cheio de bênçãos, de vitória. Porque foi lá que você começou a negligenciar o Senhor. Foi lá que você parou de buscar Ele. Foi lá que você parou de valorizar o seu Deus. Foi lá. Essas manifestações negativas é consequência da sua negligência, enquanto o fluxo de bênção ainda estava sobre você. Tempos de vitórias, de bênção, é tempo para você redobrar a atenção, filhinho. Tem gente que rela, pois eu, quando a bênção chega, a vitória chega, quando o negócio está bom, eu redobro a atenção. Porque é o momento que o homem tem a proporção maior de negligenciar, de se tornar um insensato. Isso é sabedoria, capacidade para discernir o tempo. Você está entendendo? Na verdade, a sabedoria ela se define na capacidade de discernir momento, ambiente e pessoa. A sabedoria é isso. Capacidade para discernir momento, ambiente e pessoas. Você está entendendo? Então, momento de bênçãos, no momento que você está sendo abastecido por Deus, você está sendo abastecido porque lá atrás você já cumpriu o princípio de semeadura, de integridade, de busca, e você está recebendo hoje. Só que quando você recebe, a tendência em negligenciar é maior. Você tem que redobrar a atenção. Então o fracasso não começa quando você começa a ver as tragédias, a ausência de Deus. Não, começou antes, lá atrás, quando você deixou de buscar Deus, deixou de ir na casa de Deus. Porque você começou a receber um fluxo de bênção extraordinário. E quando as pessoas começam a receber bênçãos, elas estão errando, elas estão falhando, elas estão negligenciando o Senhor. Só que elas olham para a bênção e dizem: que negócio é esse de um pastor dizer que eu não tenho Deus, que eu estou errando, se eu estou recebendo um monte de bênção?
Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Olha o tanto de bênção que está vindo na minha vida, mas está negligenciando. O pastor está olhando para a negligência, não é para as bênçãos, não. Porque o pastor sabe das consequências disso. Pois assim afirma o Senhor, Deus de Israel. Olha como ele era Deus ainda deles. A respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá. Ó, Deus estava falando dos palácios, das casas, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e contra as armas de guerra. Quer dizer, ao invés de eles depositarem a confiança em Deus, eles estavam depositando a confiança em suas manobras. Eles estavam depositando a sua confiança em seus próprios investimentos. Era isso. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que chama a ruína assim, que ao invés de confiar em Deus, confia no seu emprego, confia na causa que ganhou, confia na amizade, na promessa do homem, no braço de carne, confia naquilo que eles podem produzir. Era o mal desse povo aqui. E Deus falou para eles: ó, não pense que esses escombros vai trazer livramento a vocês. Não pense. Não pense que esses entulhos, essas pedras que vocês colocaram na porta vai impedir de os babilônios entrarem. Não pense que essas rochas que vocês quebraram dos palácios vai impedir de eles ultrapassarem essas muralhas. Não pensem, porque sou eu que pelejo contra vocês. Era o Senhor. O Jó disse: é Ele que chama a paz e a desgraça. O profeta falou para o Amazias: Amazias, despede esse povo de Israel aí, ó, esses soldados que tu contratou. Aí o Amazias disse para o profeta, para o homem de Deus: e a prata que eu paguei para eles? E o que se fará da prata? O profeta disse: mais tem o Senhor para te dar do que isso. Mas tem o Senhor para te dar do que isso. Não fica olhando para a prata, não olhe para o exército de Efraim. Olha para o Senhor, Amazias, porque Ele tem poder para trazer a vitória e trazer a desgraça. Aí o Amazias despediu lá os israelitas. O profeta disse: Deus não está com eles. Então, meu querido, não coloque confiança naquilo que você pode produzir, na sua produção. Não coloque. Você produz porque Deus te dá força. Pergunta lá para alguém que está no leito lá, se ele pode produzir alguma coisa sem Deus dar a saúde dele. Pergunta lá para alguém que está lá no leito, lá no 28, no João Lúcio, no Platão, se ele pode produzir, se existe prepotência nele. Não existe mais não. Não, porque ele sabe que ele não pode mais nada. Porque é Deus que provê para o homem a força, a capacidade. Então nós temos que colocar a confiança em Deus. É isso. É isso. Então, esse povo estava, as suas armas já não serviam mais, agora eles estavam tentando se proteger com entulho. Se proteger com entulho, derrubando os palácios, as casas, para trancar as portas. Isso aqui é o cúmulo da decadência. O camarada querer sobreviver pelaquilo que é desprezível, que é lixo.
ao invés de invocar o Senhor. Ao invés de invocar o Senhor, né? A palavra de Deus foi: invoca-me e eu te responderei. Quer dizer, eu livrarei vocês. Se vocês me invocarem, eu vou dispensar os babilônios, eles não vão entrar. Se vocês se voltarem para mim. Aleluia. Mas eles preferiram não. Se eles tentarem contra nós, vamos derrubar o palácio, as casas, colocamos nas portas e ninguém entra. Bendito é o Senhor. Então ele disse no versículo 5: ó, quando pelejarem contra os caldeus, babilônios, eis que os cadáveres dos homens que matarei no meu furor ficarão espalhados por toda a cidade. Quer dizer, quando pelejarem será a vossa ruína. Quanto mais vocês resistirem, mais será a vossa ruína. Quanto mais resistirem em quê? Na sua própria força. Quanto mais você resistir na sua própria capacidade. Quanto mais você dizer: eu não preciso buscar Deus nesse momento de derrota, porque tem uns orelhudos, ignorantes, que ainda são orgulhosos. Eu não vou buscar Deus no momento do meu fracasso, da minha derrota. Eu não vou buscar Deus só porque eu estou na pior. Pô, então você é bobo. Porque Deus é exatamente para essas horas. Claro que não é só para essas horas, mas Ele quer, é a oportunidade de Deus se mostrar e de você reconhecer Deus. É nessas horas que você está impotente. Se você não reconhece Deus na dificuldade, quando você estiver na sua bonança, é que você não vai reconhecer mesmo. Em verdade, você não pode chegar nela. Então ele disse: eis que os cadáveres dos homens que matarei no meu furor ficarão espalhados por toda a cidade, porquanto ocultarei deste lugar o meu rosto. Olha como Deus ia matar eles. Olha como seria a ruína daquele povo de Israel. Ocultarei o meu rosto. Ocultarei deste lugar o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Exatamente. É assim que Deus, a destruição vem na vida de um homem. Quando o homem se torna prepotente, arrogante, e Deus oculta o rosto dele. O inimigo prevalece sobre o homem quando Deus oculta o rosto dele. O salmista, ele falou isso no Salmo 104, versículo 26, se eu não estou enganado, 27, uma coisa assim. Ele disse, Salmo 104, versículo 27: todos esperam de ti. Todos esperam de ti que lhes dê alimento no devido tempo. Todos. Bendito é o Senhor. Aí ele diz, versículo 28: tu lhes dá, ou dando-lhes tu, como está na sua, né? Tu lhes dá e eles a recolhem. Abres a mão e eles se fartam de bens. Olha como é que o homem sobrevive. Olha como é que o homem enriquece quando Deus abre a mão para ele. Você está entendendo? Versículo 29, escondes a tua face, o que ele falou lá em Jeremias 33. Escondes a tua face e eles se perturbam. Aqui está. Quando Deus esconde a face do homem, o homem se torna perturbado.
Mas se você invocar Ele, clamar, rogar, pedir, Ele vai se virar para você. Vai. E quando Ele se virar para você, Ele vai dizer o que está no versículo 6 de 33 de Jeremias: entretanto, eu mesmo levarei a ela saúde e cura. Eu os sararei e lhe manifestarei transbordante paz e segurança. Mudarei o destino de Judá e de Israel, e os reedificarei como no princípio. Aqui está. Se você clamar, se você invocar, Ele vai responder, Ele vai trazer conhecimento para você, e o seu final será esse aqui, de restauração, de cura e de paz. Palavra do Senhor. Deus abençoe a todos que estavam conosco aí. Quero agradecer a todos que estavam nessa audiência. E eu queria chamar, estou lançando um novo propósito hoje. Propósito para manter esses 2 programas de rádio no ar. O tempo é inimigo, mas também é amigo, porque pregamos a palavra nele. E o valor é alto para mantermos esses 2 programas. Só na fé e a misericórdia do meu Deus que tem trazido isso em nossas vidas. E você que sente de fazer uma oferta, aí está o WhatsApp, que eu coloquei aí para o nosso querido irmão que pediu. Mas você que quer vir conosco, está aí o WhatsApp. Eu coloquei aí o código de área do nosso estado, que é o 92, para você que estiver em qualquer localidade do mundo, você pode está aí acessando, tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado. Todos aqueles que vierem, ligue para nós ou mande a mensagem no Zap, chame lá. Eu vou passar a conta para você, você vai depositar. E eu vou orar ao meu Deus pela sua vida e você vai ver a resposta, tá bom? Graça sobre graça.